Fala, turma, beleza? Então, no vídeo anterior, né, eu comentei sobre o museu, né, que eu visitei lá de Kiev, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho como que foi, né, a experiência em Kiev, né? Porque foi uma experiência assim bem diferente, né? Porque foi um país assim, igual eu comentei nos outros vídeos, né, com um país assim que a gente tem pouca informação, mas ele foi surpreender assim muito bem assim, porque foi um país assim fantástico. Então, começando, né, o aeroporto lá de Kiev, né, se não me engano é Boryspil. Ele fica meio que no subúrbio, né, como se fosse a grande Kiev, né, como se fosse, por exemplo, igual em São Paulo, fica o aeroporto de Guarulhos, né, então fica na grande, a parte fora da cidade, né, e leva em torno de mais ou menos uns 20, 30 minutos para chegar no centro sem trânsito, né. Então, assim, foi bem tranquilo, assim, o desembarque, né, desembarque, mas o que é bem estressante lá é a questão da imigração. A imigração lá é bem esquisita. Você já chega no aeroporto lá, que você desce do avião já é tranquilo, mas quando você chega, entra na parte do desembarque lá do avião, lá, você já, do aeroporto, né? É um negócio tudo cinza, assim, bem soviético os negócios, né? E cheio de militar lá dentro. Então, você não vê igual você vê nos aeroportos, né? O pessoal de camisa, o pessoal do social, né? Andando pra ir pra cá, não. Lá o pessoal vestido de roupa militar, né? São os militares que ficam dentro do aeroporto. E você já vai pra uma fila com um monte de gente. E você toma um chá de canseira já na imigração lá, que demorou bastante. Acho que levou em torno de quase 2 horas para eu conseguir passar na imigração. Aí passou na imigração, você já sai ali no hall lá no saguão, né, do aeroporto. E aí tem uma galera oferecendo o táxi, essas coisas, né, o transfer. Mas eu já tinha feito o agendamento do transfer antes, então foi tranquilo. Né? Eu tive que pagar um extra pra ele, né? Porque ele não quis. Eles esperam 45 minutos. Então eu tive que dar mais 10 euros assim, porque ele ficou um tempo a mais lá. Aí ele me deixou lá no centro, onde eu fiquei no hotel, né? Que foi, como eu falei, fica perto ali perto da Golden Gate, perto da Praça Maidan, né? Então, isso foi o primeiro dia, né? Eu cheguei à noite lá, né? Então foi bem tranquilo, assim, questão do voo, assim, foi super de boa. Só tomei um sustinho que eu fiz a escala em Paris, né? Tomei um sustinho lá, mas foi tranquilo, assim, porque eu caí na revista lá. Aí eles queriam ver tudo que eu tinha, eu tava levando, né? Então, mas fora isso, foi tranquilo. Então aí já no dia seguinte, né, eu já peguei, fui dar uma volta pela cidade. Foi bem legal, assim, porque é diferente, né? Uma cidade, assim, moderna e ao mesmo tempo bem clássica, assim. E também é um pouco mais antiga, assim, mas aquele formato soviético, mais quadrado, as coisas mais feinho, né? Mas tem muita coisa bonita, assim, porque você consegue ver bastante arquitetura clássica, assim, do Império Russo, né? Aí depois ainda você vê depois as construções modernas, assim, é fantástico essa mescla que tem na cidade. Aí a gente já anda por lá, aí a gente já consegue ver ali no centro, você vai conseguir ir para Maidan, aí você consegue ir para o arco o arco lá que tem da questão que eu comentei no outro vídeo também, que é o arco, não comentei não, desculpa, que é um arco assim que representa a amizade assim, a amizade entre a Rússia e a Ucrânia, mas com conflito assim pós a revolução, revolução que teve em 2014, né? Que foi até uma dica, né? Para quem quiser assistir, tem esse documentário que fica na Netflix, é o Winter on Fire, que conta a revolução que teve lá na Ucrânia em 2013 a 2014, né? Que foi o governo que estava naquela época era mais pró-Rússia. Aí as pessoas, assim, os estudantes, né? Eles não quiseram isso e começaram a meio que exigir do governo que fosse mais pró-União Europeia. Aí nisso começou um conflito que virou meio que uma guerra civil. E o Inter, porque foi durante o inverno esse conflito, né? Aí começa a contar sobre isso, e logo após, né, esse evento, né, ocorre a invasão russa na Crimeia em 2014, né? Que a Rússia anexa a Crimeia e depois já começa o conflito, igual no vídeo anterior eu falei, o conflito em Donetsk, né, começa o conflito em Donetsk em 2014 também, e que está até hoje, né, que hoje foi anexado pela Rússia, né? Aí tem esse arco lá, que é um arco da amizade lá. Aí esse arco vai simular a amizade entre a Rússia e a Ucrânia. Mas após esse evento, tem um risco, assim, um raio assim nessa estrutura, nesse monumento que mostra que rompeu os laços com a Rússia, né?
Então isso, no centro, você consegue ver isso aí. No centro, aí tem as catedrais em volta, que são bem bonitas lá. Foi até nesse Winter on Fire, né? Você consegue ver essas catedrais, elas foram locais, assim, foi feito de hospitais temporários, né? E lá é um país muito ortodoxo, assim, então você vê bastante igrejas assim, espalhadas pela cidade. E ao lado dessa igreja principal tem também o prédio das relações exteriores deles, que é muito bonito, assim, é um prédio assim bem tchan, assim, bem chamativo, assim, parece um castelo, assim, bem bonito, muito bonito, né? Aí você consegue ver isso tudo no centro. Aí tem a Universidade Taras Shevchenko, né? A Universidade Vermelha, que até semana passada, né? Foi alvo do bombardeio russo, né? Também a gente consegue ver também a parte do Congresso e do Parlamento ucraniano, que fica ali tudo próximo, tudo no centro ali, o Parlamento ucraniano. É muito bonito, né? A questão do parlamento. E até o time de futebol da cidade, o Dinamo de Kiev, ele fica ali do lado também. Já consegue dar uma volta assim, do CT de treinamento deles. O estádio também tem um estádio, tudo é próximo. Tem o estádio deles também é muito bonito lá. Aí tem o. Aí tem que pegar um metrozinho. Aí você pega o metrozinho, aí você já consegue chegar no mercado, o mercadão deles lá, o mercado de Kiev Food Market. E ela fica ao lado da estação Arsenalia, que é a estação mais profunda que tem no mundo. Se não me engano, são mais de 100 metros de profundidade de estação. É uma estação assim bem esquisita, assim, porque você leva mais ou menos uns 4 minutos para sair de lá. Vou mostrar no vídeo aqui, eu vou colocar nesse vídeo também, mostrando como que é. Você leva uns 4 minutinhos para sair dessa estação, porque de tão profunda que ela é. Aí ela meio que. E tem a questão do conflito que está rolando, né? As estações de trem lá, de metrô, lá são feitas para abrigar as pessoas, né? Que você pode ter vendo no noticiário tudo, tem muitas pessoas que ficam nas estações, né? Por causa da questão dos bombardeios, né? Porque as estações elas foram preparadas para isso lá. Então é um país assim que foi bem preparado assim para conflitos, né? Porque eles estão em conflitos há muito tempo lá. Para ter noção, eles se consideram por país, assim, um povo, né, há 3 mil anos. E há 3 mil anos eles estão praticamente em conflito. Né? Tem conflito com os russos, os próprios russos, os povos eslavos ali, a Iugoslávia, os polacos. Aí você consegue ver que até o Gengis Khan invadiu lá, tipo, não, os mongóis invadiram lá. Então você pode ver que eles têm um histórico assim já de conflito já de muito tempo atrás, né? E nisso, então, a cidade é bem preparada para essas questões de conflitos. Né? Você pode ter até questão de andar nas avenidas principais, a avenida principal lá, você não consegue atravessar ela por cima, você tem que atravessar ela por baixo. Por baixo tem túneis da cidade. Embaixo da cidade tem uma outra cidade, que são os túneis, caso do inverno também. Você tem essa cidade por baixo consegue ficar se locomover por dentro lá. E sair em lugares específicos, dentro do shopping, tipo, o shopping é subterrâneo. Eu fui no mercado lá, o mercado é subterrâneo também. Você entra, você abre, entra na porta do mercado, você desce um monte de escada rolante e chega no mercado. Então o mercado também é embaixo do solo. E não tem sinal dentro do mercado. Então assim é um país assim diferente assim, porque ele gosta dessa essa mistura assim de arquiteturas, as culturas, lá não tem muita cultura assim, é uma mistura assim, mas a questão assim, é mais a cultura do leste europeu. Você não vê muito pessoal asiático, pessoal do ocidente lá, você não vê muita gente assim. Então você vê bem pouco, é mais o pessoal daquela região ali, da Geórgia, da Armênia, pessoal ali da Lituânia, mas aquele pessoal daquela região, você não vê tanta pessoa do ocidente. E também a gente consegue ver lá também a questão dos túneis, né, que eu mostrei, né, eu fui nos túneis subterrâneos lá, que a cidade ela possui vários túneis subterrâneos para questão para não ter deslizamento. Então tem as galerias, que a água entra, aí sai nessas galerias e a água escorre para o mar. O mar não, tem um rio, né, o rio de Dnipro. Então, vendo isso, vai ser uma cidade assim bem tranquila. A segurança lá é muito boa, assim, a segurança, assim, andando no centro, tudo lá, super tranquilo. Não dá, né, não é igual São Paulo, não pode andar no centro, né? Mas super tranquilo, andava à noite lá, sozinho,
super tranquilo. E a questão de custo lá, o custo lá não é tão alto das coisas, porque a moeda lá na época era um para cada grivnia, a moeda dele, do grivnia, para cada um grivnia era 25 centavos de real. Então as coisas assim não era tão caras. Só, por exemplo, você tem um chopp lá, de cerveja lá, o Roy Garden, né? 400 e poucos ml, 473 ml, um pint, né? Então lá pagar em torno de 10 reais. No Brasil você ia pagar em torno de uns 30, por exemplo, em São Paulo. Acredito, uns 30 reais. Então assim, consegue ver que lá não era um país tão caro, assim, nem para comer é super tranquilo para comer. A comida deles é um pouquinho diferente, né? Que é muita coisa em conserva, né? Porque como eles passaram por muito tempo muitas crises de fome lá, então as comidas que você pede sempre vem em porções pequenas, não vem em porções grandes. Então eles comem muito pouco também para não haver desperdício de comida, né? Falando dessa questão da fome, tem um outro monumento lá, fica ao lado do parlamento, tem uma criança, né, com um pedaço de trigo na mão, que refere-se ao Holodomor, né, que foi a grande fome que teve no começo dos anos 30, né, porque o Stalin, ele pegou e compulsoriamente tomou todos os alimentos dos fazendeiros ucranianos, né, porque meio que aumentando os impostos, assim, aumentando a colheita, assim, eu quero mais produção, aí fica menos para vocês. Aí como os produtores estavam meio que estocando as coisas, escondendo, então ele chegou ao ponto de bloquear tudo e tomar tudo, né? Então, se não me engano, morreram mais 3 milhões de pessoas nesse período de um ano. Então, tem essa questão, né? Tem esse monumento ali em volta lá, do Holodomor. E também podemos ver, é uma cidade assim muito rica em história, assim, porque tem muita coisa, assim. Você parar pra ver, você consegue ver coisas assim de tanto tempo atrás, porque eu fui numa catedral lá que tinha uns túneis que eram uns túneis subterrâneos também que a pessoa da igreja usava assim para se esconder também de perseguições, essas coisas. Eram uns túneis assim bem assim, que dava meio que baixinho, porque era baixa as coisas, o teto, né? Então é um país assim que teve muita informação para mim, assim, eu fiquei 15 dias lá, então foi 15 dias assim tranquilos, assim, de muita informação. Aprendi muita coisa lá, foi totalmente diferente. Voltei outra pessoa de lá e hoje, né, vendo tudo isso que está acontecendo, assim, eu fico triste, né, porque eu queria voltar para lá, mas agora não é tão cedo, não sei se quando eu vou poder voltar, né. Então, eu fico triste, né, mas espero que tudo dê certo, assim, que o quanto antes acabe esse conflito e que vocês possam conhecer no futuro essa cidade fantástica, porque o povo ucraniano assim uma educação, um acolhimento assim fantástico. Eu não tenho o que reclamar deles lá. Eles se esforçavam para me entender, eu me esforçava para entender eles, era assim uma coisa assim ótima. Então, fica a dica para vocês aí. E última questão, a bandeira da Ucrânia, ela é azul e amarela, né? O azul representa os céus e o amarelo os campos de trigo, né? Trigo, girassóis, porque eles são os maiores produtores da Europa. Eles são como se fossem um celeiro para a Europa. Então, por isso, eles são um país estratégico para a Rússia. Então, tem todo um contexto assim por trás, né? Devido a essa invasão, né? Então, fica essa dica aí de um país assim fantástico para conhecer. E eu vou contar mais agora, nos próximos dias eu vou contar sobre as outras viagens que eu fiz. Então, por aqui, tá, encerrei o tour pela Ucrânia. Beleza, pessoal? Muito obrigado, hein? Tamo junto.